Você aí, sim, você que já se sentiu burro, incapaz, ou que achou que o fracasso era o seu destino. Respira fundo, porque essa história vai te mostrar que fracasso não é o fim, é só o começo de algo maior. Imagina um garoto de 15 anos, rico, com motorista, roupas de grife, escola dos sonhos e 0 em todas as provas. Chamava-se Bernardo Salles. Filho de um milionário que via nele só vergonha, sofria bullying, desprezo do pai e, por dentro, um furacão de dor escondido atrás de piadas e indiferença. Mas ele tinha algo que ninguém via, uma mente criativa que rabiscava carros futuristas, mapas impossíveis, ideias estendidas. Só que nenhuma delas cabia nas provas da escola. Até que uma faxineira entrou na sala. Não é piada, não é clichê barato, é a pura, crua e linda verdade. Dona Rosa, invisível aos olhos da escola, mas com um radar emocional refinado, viu o que todos ignoraram, o gênio escondido sob o fracasso. E o que ela fez? Não deu aula, não cobrou dinheiro, não fez discurso. Ela simplesmente ensinou um método de estudo simples que virou a chave da transformação de vida dele. E o mais louco, o pai dele, o milionário arrogante, teve que engolir o orgulho e aprender uma lição que o dinheiro não podia comprar. Se você acha que a educação é só decorar fórmulas, se acha que inteligência é tirar 10, se acha que quem limpa o chão não tem sabedoria para mudar vidas, você está prestes a ter sua mente virada do avesso. Porque isso aqui não é apenas uma história inspirada. É um manual de superação escolar, de educação emocional, para acreditar em si mesmo quando o mundo inteiro duvida. E aí, quer saber qual foi o segredo da Rosa que fez Bernardo sair do 0 e virar exemplo para a escola inteira? Ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, menos a coisa mais importante, acreditar em si mesmo. Bernardo Salles, 15 anos, vivia num mundo de mansões, motoristas e escolas caríssimas. Mas dentro da sala de aula, era invisível. Ou pior, era o alvo. Os colegas riam, os professores suspiravam e o boletim? Só zeros. Não por preguiça, não por burrice, mas porque ninguém nunca lhe ensinou a estudar do jeito que sua mente funcionava. E olha que mente, hein? Enquanto os outros decoravam fórmulas, Bernardo rabiscava carros voadores, rotas espaciais, sistemas de energia alternativos. Criativo, genial até, mas na prova de matemática não sei nem por onde começar. Aí vinha o bullying, filho do milionário e burro. Ele iria por fora, mas por dentro, um buraco. E sabe o pior? Ele começou a acreditar no que conhecia dele. Sou mesmo um fracasso. E fingir que não ligava virou sua armadura, frágil, pesada e que só machucava mais. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Bernardo não era preguiçoso. Estava perdido. Ele queria entender, queria acertar. Queria que o pai olhasse para ele com orgulho, não com decepção. Só que ninguém via isso. Ninguém tentou entender como ele aprendeu. Até que alguém veja os rabiscos. Alguém viu uma inteligência não convencional. Alguém que, ironicamente, nunca tinha pisado numa faculdade, mas entendia mais de alma humana do que qualquer professor daquela escola cara. Quer saber quem foi? Alberto Salles não era vilão da novela, era pior, era real. Um homem que construiu um império com sangue, suor e 0 paciência para fracassos. Para ele, nota baixa não era dificuldade, era vergonha de família. Ele investiu fortunas em colégios bilíngues, professores particulares de Harvard ou quase, aplicativos de estudo, até neurocientistas. Resultado? Nada. E a frustração virou cobrança. Você é uma vergonha para o nosso nome. Soava como faca. E Bernardo engolia em silêncio. O problema não era dinheiro, era o olhar.
Alberto via o mundo em preto e branco. Ou você vence ou você é fraco. Ele confunde esforço com resultado e dor com preguiça. Nunca disse o que está difícil, apenas porque não fez certo. E cada reprovação era um tapa na cara da imagem que ele queria projetar. O filho perfeito, os herdeiros brilhantes. Enquanto isso, Bernardo se afundava e o pai interpretava como rebelde. Ironia cruel. Quanto mais ele empurrava, mais o filho afundava. E aí vem a pergunta que você está fazendo. Mas ele não amava o filho? Claro que sim. Só que amor sem escuta é como carro sem gasolina. Faz barulho, mas não anda. Alberto amava com medo. Medo de que os outros estejam pensando. Medo de falhar como pai. Medo de admitir que, por mais rico que fosse, não poderia recuperar a alma do próprio filho. Até que alguém que ganhasse menos de um salário mínimo fez o que ele com milhões não conseguiu. Ela entrou e saiu sem fazer barulho, sem perfume caro, sem terno de grife, sem carga no organograma. Dona Rosa era só a faxineira, invisível para os olhos da escola, mas com radar ligado no coração dos alunos. Enquanto limpava carteiras e varria corredores, ela observava. E Bernardo chamou a atenção dela não pelos zeros, mas pelos rabiscos, aqueles desenhos de carros futuristas, esquemas malucos, setas ligando ideias. Para ela, aquilo não era bagunça, era linguagem, era inteligência gritando por tradução. Num dia em que Bernardo amassou a prova e jogou no lixo de novo, Rosa não falou nada. Só peguei, desamassou com cuidado e deixou em cima da carteira dele com um bilhete. Errar é tipo tropeçar. Quem para no chão não vê o caminho. Quem se levanta, aprende onde não pisar. Ele riu. Depois, leu de novo. E de novo. Aquilo não era lição de professor. Era sabedoria humilde, vinda de quem sabia o que é cair e se levantar todos os dias. No dia seguinte, ela sentou ao lado dele no recreio, coisa que ninguém fazia, sem julgamento, sem cobrança. Só perguntei, me explica esse desenho aqui. Como esse carro ia funcionar? Bernardo, surpreso, começou a falar. E falou, e falou, e pela primeira vez, alguém escutou. Na verdade, não queria concordar, queria entender. E foi ali, entre vassoura e giz, que nasceu a aliança mais arriscada e mais poderosa naquela escola. Mas o que ela ensinou depois? Isso muda tudo. Pense comigo, o que uma faxineira poderia ensinar a um garoto da escola particular sobre matemática? Fórmulas, teoremas, nada disso. Dona Rosa ensinou o que nenhum professor havia tentado. Como pensar, não o que decorar. Ela comparava equações a pedaços de pizza. Se tá grande demais, corta, um pedaço de cada vez. Parece bobo? Para Bernardo foi revolução. Pela primeira vez ele não via o problema como um monstruoso, mas como algo que podia ser mastigado, engolido e digerido. Devagar, mas sem sufoco. O método dela tinha regras simples, mas profundas. Entenda a pergunta, não pule para resolver. Identifique os dados, o que você já tem. Resolução por etapas, sem pressa, sem pânico. E o mais poderoso, cada erro te mostra um caminho que não deu certo. Não é fracasso, é mapa. Bernardo começou a anotar caminho errado ao lado dos erros e virou colecionador de aprendizados. Resultado, 5,5, depois de 6,5, depois 7. E pela primeira vez, ele não se sentiu filho do milionário. Sentiu-se capaz, por mérito próprio. Isso aqui não é milagroso. É método de estudo simples, educação emocional, constância e perfeição. Rosa não queria que ele tirasse 10. Queria que ele não desistisse no 3. E foi isso que mudou tudo. Estudar 20 minutos por dia, mesmo cansado. Revisar o erro sem se xingar. Comemore o 5 como vitória, não como fracasso. E sabe o que é mais lindo? O método dela funcionava porque vinha embrulhado em empatia. Ela não ensinava matemática.
ensinava a acreditar em si mesmo. Mas o que aconteceu quando as notas começaram a subir? O colégio inteiro pirou. Lembra do garoto que amassava provas e escondia no fundo da mochila? Pois é, agora ele guardava cada uma, até as com nota baixa, como troféus de guerra, porque cada uma tinha anotações. Errei aqui, mas aprendi isso. Esqueci a fórmula, mas entendi o porquê. Ele não só estudou, ele se tornou professor dos outros. Começou a explicar para colegas usando o método da Rosa. Corta o problema em pedaços. Respira. Resolva um por um. E o mais irônico? Os mesmos que riam dele agora pediam ajuda. O fracassado virou referência, não pelo sobrenome, mas pela persistência. A autoestima, reconstruída tijolo por tijolo, ele parou de se esconder atrás de piadas, parou de culpar os professores, parou de achar que era burro e começou a dizer baixinho, mas com verdade: eu consigo. E não era autoajuda vazia, era superação escolar com base em método, constância e autoconfiança real. Até os professores mudaram o olhar. Um deles confessou: eu achei que você não se importava. Hoje vejo que você lutou em silêncio. E foi aí que Bernardo entendeu. O mundo muda quando você muda por dentro primeiro. Mas claro, nada disso passou despercebido em casa. O boletim com 7,5 chegou às mãos do pai. E Alberto Salles, o homem que nunca se surpreendeu, quase desmaiou na sala de jantar. Ele olhou para o filho, olhou para o papel, olhou de novo e soltou a pergunta que ia virar o ponto de virada da família inteira. Quem te ensinou isso? Bernardo, sem medo, respondeu: foi a Dona Rosa, a faxineira. E aí, meu amigo, o chão tremeu. Alberto Salles não acreditou. Não podia. Um boletim acima da média? Ok, mas vindo de uma faxineira? Ele olhou para o filho como se tivesse ouvido que ele aprendeu física quântica com o porteiro. Você está brincando, Bernardo. Quem é essa mulher? Mas o garoto, pela primeira vez, manteve o olhar firme. Ela chama Dona Rosa, limpa a escola e me ensinou mais do que todos os professores que você pagou. Aquilo doeu, não pela crítica, mas pela verdade nua e crua. O que o dinheiro não foi roubado, a humildade oferecida de graça. No dia seguinte, Alberto apareceu na escola, terno impecável, relógio de ouro, cheio de poder. Pediu para falar com o tal da Rosa. Quando a viram chegar com o uniforme surrado e as mãos calejadas, os professores se entreolharam. O que ele quer com ela? Mas Alberto não estava ali. Não ensinei nada que já não estivesse dentro dele. Só mostrei o caminho, disse ela. O milionário sentiu o chão sumir debaixo dos pés, porque aquilo não era técnica, não era método caro, era sabedoria humilde, a que nasce da vida, da escuta, da paciência. Alberto tentou agradecer com um envelope. Eu não ajudei por dinheiro, ajudei porque ele pediu de alguém que acreditasse nele. E pela primeira vez na vida, o homem mais rico da cidade ficou sem palavras, porque acabaram de descobrir que uma maior riqueza não estava na conta bancária, estava na capacidade de transformar vidas. Aquela sala de reunião da escola, normalmente usada para discutir orçamentos e festas juninas, virou palco de uma revolução silenciosa. Alberto, ainda segurando o envelope recusado, olhou para Rosa como se visse um espelho quebrado. Refletia tudo que ele ignorou por anos. Como a senhora viu nele o que eu não vi? Ela não respondeu com teoria, respondeu com vida, porque eu também já fui invisível. E quando alguém finalmente me viu, eu nunca esqueci. Palavras simples. Impacto nuclear. Alberto sentiu o peso do próprio orgulho desmoronando. Ele tentou de novo. Não com dinheiro, mas com propostas. Vamos pagar seus estudos. Vamos te promover. Vamos. Rosa interrompeu, gentil, mas firme. Senhor Alberto,
O que seu filho provavelmente não era de carga, nem de diploma. Era de paciência, de alguém que não desistiu dele antes dele desistir de si mesmo. E foi ali, naquele silêncio pesado, que o milionário entendeu. Ele nunca ensinou o filho a estudar, porque nunca aprendeu a escutar. O dinheiro abriu portas, mas não corações. E Rosa? Ela abriu as duas. No caminho de volta para casa, Alberto não ligou para o motorista. Não checou e-mails. Só olhou pela janela e chorei. Silenciosamente. Pela primeira vez em décadas, não chorou por perda, mas por redenção. E quando chegou em casa, fez algo que Bernardo nunca imaginou ver. Enviado ao lado dele no sofá, sem celular, sem pressa, e disse: "Me ensina o que ela te ensinou?" E ali pai e filho nasceram a reconstruir algo muito maior que notas. Uma reconciliação, um recomeço, uma nova definição de riqueza. Bernardo não parou em 7,5, virou 8, depois 9. E na formatura, discurso de encerramento. Com lágrimas, aplausos de pé e uma homenagem pública que ecoou pela escola inteira. A pessoa que mais me ensinou não tem diploma, nem sabedoria, chama-se Dona Rosa, e se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Silêncio. Depois aplausos ensurdecedores. Alunos, professores, pais, todos viram naquele momento. Superação escolar não é sobre ser o melhor, é sobre não desistir de ser você, mesmo quando o mundo te chama de incapacitado. Alberto, sentado na plateia, não só aplaudiu, se clamou primeiro. E não parou por aí. Criou um programa educacional na empresa. Bolsas de estudo, mentoria para filhos de funcionários, oficinas com o Método Rosa para crianças carentes. E em todas as palestras citou o nome dela. Aprendi com uma faxineira que o maior investimento que um pai pode fazer não é na escola cara, é em acreditar. Funcionários choraram. Os diretores se emocionaram. Porque a história deles virou esperança para quem perdeu o que nunca teria. E Rosa virou símbolo, virou consultora informal da escola, virou tia Rosa para alunos que se sentiam perdidos. Até camisetas surgiram. Pergunte para Rosa, ela sabe. Bernardo, agora universitário, voltava à escola toda semana para ensinar o método a novos alunos, especialmente os que não se encaixavam. E o mais bonito, a comunidade inteira começou a olhar para os invisíveis com outros olhos, porque aprenderam, a sabedoria não vem de carga, vem de coração. Para Bernardo, a lição foi clara. Inteligência não é nunca errar, é persistir apesar dos erros. Ele aprendeu que valor não vem de grife, sobrenome ou nota alta, mas da coragem de recomeçar depois de cada queda. E que acreditar em si mesmo não é arrogância, é ato de resistência. Quando o mundo te chama de incapacitado, acreditar é o primeiro passo para provar que ele está errado. E olha só, ele provou, não com um 10 na prova, mas com uma vida transformada e com o poder de transformar outros. Para Alberto, foi um choque de realidade. Dinheiro não cura dor emocional, não compra paciência, não substitui presença. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não está no extrato, não está no legado. Na capacidade de olhar nos olhos do seu filho e dizer: errei, me desculpe, me ensina. E foi humilhando o orgulho por ter encontrado a maior fortuna. A conexão humana, uma empatia, a sabedoria que só quem foi ignorante sabe ensinar. Ele aprendeu, tarde, mas aprendeu que a humildade intelectual salva vidas e famílias. E para você, o que você verá agora? A lição é essa: a sabedoria pode vir de onde menos se espera. Faça porteiro, da faxineira, do colega quieto, da professora aposentada, da pessoa que a sociedade coloca no canto, mas que carrega no peito respostas que livros caros não têm.
Não subestime quem parece simples. Ouça com humildade. Quem sabe, a próxima rosa da sua vida está sentado ao seu lado e você nem vê ainda. Reflita, você teria escutado ela? Ou o orgulho teria falado mais alto? Se essa história te tocou, não deixa ela morrer aqui, porque alguém do seu lado, talvez um filho, um aluno, um amigo ou até você, está se sentindo exatamente como Bernardo, perdido, invisível, cansado de tentar e achar que nunca vai dar certo. Mas veja só o que aconteceu quando uma pessoa decidiu acreditar nele. Uma faxineira, sem diploma, sem status, só com coração e métodos simples. Comenta aqui embaixo. Qual foi a maior lição dessa história para você? Foi sobre superação escolar, sobre educação emocional, sobre humildade, sobre nunca subestimar quem a sociedade ignora? Fala com a gente. Sua resposta pode inspirar alguém que está lendo os comentários agora e precisa exatamente disso. E diz aí, de qual cidade você está assistindo? Porque essa história já cruzou fronteiras, já virou esperança em escolas, lares, empresas. E agora queremos saber onde mais ela precisa chegar. Seu comentário ajuda esse vídeo a voar mais longe. Se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais, métodos práticos e lições de vida que transformam fracasso em combustível.